Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula, né, lá do nosso curso. Essa é a nona aula da nossa programação de 10, tá? E hoje é um tema que eu gosto bastante, acho muito interessante todas essas informações que a gente é capaz de ter, né, a respeito desse tema. A gente vai falar sobre sons, poder de cura dos sons. E isso tem muita riqueza de informação hoje em dia, tá? E a gente é capaz assim de compreender, né, que o som é uma coisa extremamente poderosa. A gente tem técnicas de meditação que são chamadas meditações mântricas. E é exatamente entendendo um pouquinho isso que a gente vai buscar esse elemento inicial aí de compreensão do som. Eu me lembro, né, com muita clareza da cena de um filme, que eu não sei se todo mundo já assistiu, ele é um filme meio antigo. Ele chama Sansara. E nesse filme tem uma cena que é logo no início, super interessante, um pessoal subindo assim, sabe, as montanhas geladas lá do que seria o Himalaia. E a câmera vai aproximando, eles estão chegando lá em cima, uma comitiva ali de umas 4, 5 pessoas. Quando eles chegam lá em cima, eles dão uma batida assim na neve e eles veem que que está ali, a rocha, a montanha logo embaixo. E aí então eles abrem como se fosse uma portinha nessa pedra da montanha e eles entram lá dentro. Quando eles chegam lá dentro, tem um cara meditando. Mas assim, ó, o cara super de cabelo bem comprido, com as unhas bem compridas, ele tá todo empoeirado, vamos dizer assim. Isso quer dizer assim que faz muito tempo que ele tá lá, não é? E aí então eles chegam e tocam o cara assim, olha, fulano, nós viemos te buscar. E o cara lá fica imóvel, não mexe nem, né, nem um cílio. Eles tocam novamente, um pouquinho mais forte, dizendo assim: Fulano, nós viemos te buscar, acorda, que você vai embora com a gente. E o cara nada. Aí eles dão uma chamada mais forte: Ô Fulano, dá uma chacoalhada no cara. E o cara não volta. Então a cena é muito interessante, porque eles pegam, um deles, né, vai numa mochila, tira uma tigela igual essa daqui, né? Vocês lembram? A nossa é uma tigela tibetana. E aí o cara toca e faz esse som aqui, ó. Bem perto do ouvido dele. Estão escutando? E aí o cara começa a acordar. Então, começa a voltar, né, daquela meditação mega profunda lá de sabe lá quanto tempo ele estava ali. Então essa cena sempre foi muito marcante para mim, porque ela mostra, né, que o som tem um poder muito incrível, né? Uma das coisas que a gente sabe, por exemplo, é que o nosso corpo humano, constituído de 70% ou mais de água. E uma das coisas que a gente sabe é assim, que a onda sonora, uma onda de som, que nem o som dessa tigela que a gente tocou agora, ela tem uma velocidade de deslocamento no ar. A velocidade de deslocamento do som no ar é de 340 metros por segundo. Isso é uma constante, né? A gente estuda isso nas aulas de física. E quando você está num meio líquido, a velocidade é 5 vezes maior de propagação de ondas sonoras num meio líquido. Então, só para a gente lembrar que, né, o nosso corpo é constituído aí de 70% ou mais, alguns tecidos de água, o quanto esse som, ou as ondas sonoras, as vibrações sonoras, impactam o nosso corpo. Elas se deslocam através do nosso corpo também. Hoje tem muita gente estudando, né, o poder do som através da música. Então a musicoterapia, isso é uma graduação superior, um curso superior que as pessoas fazem e vão entender como que se usa o som, a música, para curar determinadas enfermidades, né? A gente tem muita coisa legal também sobre isso. Não só o efeito da onda acústica lá sendo captada pelo nosso ouvido e fazendo um efeito em determinadas regiões do nosso cérebro, mas o efeito, né, vibratório dessa onda sonora tocando o nosso corpo todo, o nosso sistema aquoso. Mas então, vamos lá para algumas informações aí interessantes.
esse slide está mostrando que, na verdade, tudo, hoje o que a gente sabe é tudo o que tem movimento, tudo que vibra, que está em movimento, emite um campo eletromagnético e emite um som. Então, quando eles deslocaram a sonda Voyager pelo espaço, né, sideral ali, com a finalidade dela sair do sistema solar, então ela ia ir passando pelos planetas, dando aquele impulso gravitacional em cada planeta, né, para a sonda conseguir ter essa velocidade e sair do sistema solar, para que ela fizesse essa viagem. Eles colocaram dentro dessa sonda, em 1977, ela foi colocada em órbita, tá, para fazer essa viagem. Eles colocaram um gravador possante para a época, né, na tecnologia disponível na época, para que durante todo o trajeto esse gravador fosse tocando essas informações do planeta Terra, para saber se alguém ouviria, se alguma outra inteligência do universo ouviria, né? Alguma civilização de algum outro planeta, e por aí vai, ninguém sabia de nada, né? Nem sabemos de nada ainda. Mas o fato é que ao mesmo tempo em que tinha esse gravador emitindo essas informações, que eram músicas, gravações de, né, pessoas falando coisas daqui da Terra, tinha também um gravador que captava os sons externos. Então, cada vez que essa sonda passava e se aproximava de um planeta, ela começava a gravar um som diferente do que o som simplesmente que existia, né, naquele espaço vazio, né, que nada é vazio, mas naquele espaço entre os planetas. Cada planeta, então, parece que emitia um som. O som emitido por Júpiter, por exemplo, era semelhante aos gritos agudos dos golfinhos. E Urano, que é um planeta que tem anéis, também, não só Saturno tem os famosos anéis, mas Urano também tem. Quando passava pelos anéis de Urano, quando a sonda passou, ela gravou sons parecidos com os sons de tigelas tibetanas. Foi esse som que a gente tocou logo no início, que eles tocaram na cena do filme que eu disse para vocês. Então, meus amigos, tudo tem um som. O som é uma vibração muito presente dentro da natureza. Talvez vocês conheçam também bastante essas pesquisas que foram feitas com a água, né? Foi o Dr. Masaru Emoto, ele é um cientista japonês, ele já é falecido, não muito tempo, acho que faz uns 4 anos. E ele então, ele da Universidade de Tóquio, ou seja, uma pessoa que tinha, né, realmente uma presença dentro de uma universidade, era um cientista, não era uma pessoa que não tinha qualificação para depois falar tudo o que ele falou. Então o que ele fez? Ele pegava recipientes, garrafas com água, simplesmente, sem mais nada, e ele colocava esses recipientes perto de caixas de som, e aí essas caixas de som elas iam reproduzindo sons variados, que eram desde uma música erudita, uma música de Beethoven, Mozart, Bach, né? E ele via se tinha diferenças depois no resultado, que a gente vai explicar aqui que ele fez. Às vezes o som que era emitido para esses recipientes era simplesmente o som de uma palavra, ou era o som de uma prece, ou era o som simplesmente de uma palavra, por exemplo, obrigado, ou muito obrigado, tá? E aí o que ele fazia depois disso? Depois que esse recipiente recebia essas vibrações sonoras, ele congelava essa água, esse recipiente. Com a água congelada, ele tirava, raspava o gelo, né, que constituía ali a água congelada, colocava numa lâmina e olhava ao microscópio. O que ele queria ver, então, na verdade? Que tipo de cristal se formava ali? Porque a água, quando ela congela, ela forma cristais de água, cristais de gelo, tá? E a gente está vendo aqui nesse slide alguns exemplos, né? Aqui embaixo, por exemplo, deem uma olhadinha que esses cristais lá de baixo, ó, tão bonitos, né? Tão bem estruturados, eles têm um ponto em comum. Todos eles têm um cristal com 6 lados. É um cristal hexagonal. Por quê? Porque essa é uma característica dessa substância. A água cristaliza sempre num cristal hexagonal. Se você pega outras substâncias, eles vão ter outros padrões, tá? E aqui tinha uma diferença, mesmo sendo água apenas o que tinha dentro das garrafas, olha que interessante aqui no canto, né,
um canto, acho que para vocês estão no canto direito. O som do muito obrigado formava um desenho, tá? Quando se fazia uma oração, era um cristal de 6 lados, hexagonal, mas olha o desenho, o bordado externo, né, desse cristal, muito diferente. E quando era uma água simplesmente saída de uma nascente pura, era com um padrão um pouquinho diferente. E ele fez muitas pesquisas sobre isso, né? Isso foi bastante publicado, ele tem 3 livros, né, que a gente tem disponíveis em português, inclusive, falando sobre essas pesquisas. Então, olha lá em cima, né, comparando, a gente tem lá uma água que era de um rio poluído. Então, olha que a poluição, né, os contaminantes dessa água de rio não deixam nem o cristal hexagonal se formar. É uma coisa, ficou sem padrão ali, né? Assim como o som de uma ameaça de morte que está aqui no meio, ou até a voz, uma gravação da voz do Hitler. Então, isso desestrutura a questão de organização das moléculas de água, tá? Mas ele fez uma pesquisa interessante que eu vou contar rapidinho para vocês. Ele conseguiu um soldado alemão que havia servido na Segunda Guerra sob o comando do Hitler. Então, eles tinham feito já essa primeira avaliação, né? Colocar a garrafa d'água ao som da gravação da voz original do Hitler, dando seus comandos e toda aquela história que a gente já ouviu em algum momento. O que ele fez? Ele pegou o soldado, solicitou se ele queria participar dessa pesquisa, o soldado topou, um senhor bem velhinho, com certeza, né? E aí então a pesquisa era, esse senhor ia emitir a voz dele simplesmente pronunciando as 2 palavrinhas, Adolf Hitler. Então, a pesquisa era a garrafa d'água sendo submetida às vibrações sonoras dessas 2 palavras, ditas por um soldado alemão que havia servido ao Hitler na Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí, então, o que eles fizeram? Bacana. Congelaram aquela garrafa, rasparam o gelo, puseram na lâmina e olharam no microscópio. Que tipo de imagem eles viram, vocês acham? Quando eles analisaram essa lâmina, esse cristal de gelo formado a partir dessa emissão vocal desse soldado dizendo as 2 palavrinhas Adolf Hitler. Será que foi um cristal bonito, como os de baixo desse slide, ou umas coisas lá totalmente disformes, como os exemplos de cima? Interessante, né? Às vezes a gente poderia ter visões diferentes do que aconteceu, mas sabe qual foi o resultado, pessoal? O cristal formado, observado no microscópio, era um cristal super bonito. Era super padrão de 6 lados, desse tipo que a gente está vendo aqui embaixo, com a sua peculiaridade, mas era um cristal super organizado e bem bonito. E aí a gente fica assim, mas como, né? Quando eles gravaram a voz do Hitler, não formou nada, ficou aquela coisa feia lá de cima. Agora o soldado dizendo o nome Adolf Hitler formou um cristal bonito. Como que a gente explica isso? Baseado em que diferença, em que ponto a gente pode ter essa explicação? Então, a conclusão que eles chegaram foi a seguinte: o que gera a estruturação de um cristal bonito ou a falta dessa estruturação, como a gente viu lá em cima, é a intenção com que essa vibração é emitida. Então não é só uma questão de onda sonora, mas algo a mais que essa onda sonora carrega e que impacta a estrutura das moléculas de água e dá essa diferença. Então, muito provavelmente, esse soldado, ele tinha uma profunda admiração pelo Hitler. Ele foi um cara que serviu ao Hitler com submissão, achando que estava fazendo a coisa certa. O Hitler era o grande líder deles. E ele, então, tinha, né, talvez até hoje, essa grande admiração. E, sabe, quando falou Adolf Hitler, a intenção que sai junto era uma intenção de admiração. Então, olha que coisa, né? As conclusões que o Dr. Masaru Emoto foi chegando, que são super interessantes, o som, a vibração sonora gera mudanças na estrutura da água, tá? Por exemplo, que é o componente mais abundante do nosso planeta.
Mas não é só a análise da vibração sonora, mas a intenção do que se pensa e do que se sente quando é a partir de um ser humano que a experiência está sendo feita. Percebem como isso tem consequências, né, para a nossa vida? Ou seja, é a minha forma de pensar, os meus pensamentos, eles vão junto com as palavras que eu emito. E isso afeta primeiramente a mim e depois o mundo que está à minha volta. Então nós, né, podemos impactar o nosso corpo com 70% ou mais de água, que ele é constituído, com as intenções, os pensamentos e as palavras que a gente emite para nós mesmos e para as outras pessoas. Então, cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, porque isso está revestido de um poder de energia, de vibração muito grande, muito poderoso. Olha que legal essa imagem, né? Bem mais aproximada, é um cristal de água, de gelo. Olha que bonito, né? Olha que padrão geométrico, quer dizer, como a natureza é espetacular, né? Isso acontece ali microscopicamente, tá? É isso que a gente vê no cristal de gelo. Então, bem legal. Eu quero mostrar para vocês ainda experiências um pouco diferentes, né? Talvez não tão conhecidas como as experiências do Dr. Masaru Emoto. Então a gente tem essa ciência chamada simática. Já ouviram falar? A simática é o estudo do som, o estudo da forma do som, na verdade. Então a gente está vendo aqui uma imagem, mas eu vou colocar um vídeo para vocês rapidamente acompanharem também. Só quero explicar rapidinho o que a gente vai ver nesse vídeo, que é o que está registrado também nessa foto. Eles pegaram uma placa de metal, embaixo dessa placa eles acoplaram um emissor de vibrações sonoras, tá? Então esse emissor estava ligado num equipamento que vai emitir vibrações sonoras e essa vibração sonora vai impactar a placa. Estou usando muito esse termo, né? Mas é verdade, vai impactar essa placa, vai fazer essa placa vibrar conforme a intensidade e a frequência dos sons que eles vão regulando nesse aparelho. Em cima da placa, vocês vão ver aqui, eles jogam sal. Sal em pó fininho, tá? E aí a gente vai ver o quê? Uma dança dessas partículas, porque a placa está tremendo, a placa está vibrando ao né, ser estimulada pelo som embaixo. E aí a gente vai ver que esses grãozinhos de sal eles vão formando uns desenhos. Então é muito interessante. Vamos ver se a gente consegue passar o vídeo aqui com facilidade, tá? Esse estudo é da simática. Então se você quer encontrar, né, descobrir os segredos do universo, você tem que pensar em formas, em termos de energia, frequência e vibração. Uma frase do Nikola Tesla. Então tá aí, olha. A placa, o aparelhinho que vai emitir as frequências vibratórias por baixo e eles vão começar então a regular qual é a frequência de geração desses sons e colocam sal. O tempo todo vocês vão ver que eles colocam sal porque o sal vai às vezes pular para fora da placa. Essa placa de metal vai vibrar, tá? E a gente vai ver então esses padrões geométricos sendo formados. Então vai começar, olha, dá uma olhada, em 345 Hz. Repõe porque às vezes o sal pula para fora, aumentando ali para 1033 Hz. Vai dando uma olhada nesses desenhos, nesses padrões. Eles vão se tornando diferentes. Cada vez mais alta a frequência desse som. O vídeo está sem som, pessoal, porque seria capaz da gente assistir ouvindo o som, inclusive, que é emitido em cada frequência dessa. Mas são sons que vão ficando cada vez mais agudos e assim, irritantes para o nosso ouvido, tá? Olha só os desenhos que vão se formando. Olha como os grãozinhos de sal ficam pulando. Mas o que é que dita esse padrão geométrico? Não é interessante da gente refletir? E olha só, para cada frequência vai mudando o padrão do desenho. Olha que interessante.
E na verdade, o que é que a gente consegue perceber na medida em que essa frequência vai subindo? Uma mudança no padrão dos desenhos, mas que tipo de desenhos vão sendo formados? Iguais aos primeiros? Não. Qual que é a diferença principal? Os desenhos que vão sendo formados à medida em que a frequência aumenta são desenhos cada vez mais complexos. Cada vez mais complexos. Vou assistir só mais um pouquinho. A gente passa porque tem um tempinho até um pouco mais longo. Mas é muito interessante, né? Eu particularmente acho. Eu já fiz uma experiência dessa ao vivo no curso que eu participei, só que não tinha esse gerador de tom aqui embaixo. O que a gente fazia? Tinha essa placa, a gente tocava com um arco de violino na borda da placa. Isso fazia a placa vibrar e fazia. A gente não conseguia chegar nessas frequências tão altas assim, mas era muito interessante, foi muito legal. Então, ok, dá uma registrada aí nesses últimos desenhos, vendo essa complexidade que vai aumentando. Então, ok. Dá uma olhadinha agora nesse próximo slide. Aqui a gente está vendo o quê? O casco de uma tartaruga, tá? E do lado de cá a gente está vendo o quê? Fotos de alguns padrões de vibração lá, exatamente da experiência que a gente acabou de ver. Tem alguma semelhança? Não dá para a gente fazer uma correlação entre formas geométricas que a gente observa na natureza com esses padrões geométricos formados pelo efeito do som sobre o sal? Então hoje o pessoal que estuda isso, gente, está tentando fazer esse entendimento de que muitas formas da natureza, e aí a gente tem formas inclusive do nosso próprio corpo, forma das conchas marinhas, forma das samambaias que são enroladinhas, os fractais, né, que eles chamam, tudo obedece a um padrão geométrico. E esse padrão será que não seria ditado então por frequências sonoras? O nosso ouvido, o ouvido humano, é capaz de registrar uma faixinha pequena de sons. Tem animais que têm uma sensibilidade muito maior, né? Então talvez a gente viva mergulhado num ambiente cheio de vibrações sonoras que o nosso ouvido não capta, mas essas vibrações sonoras, na verdade, estão estruturando e mantendo formas de vida no nosso planeta. Essa é uma das ideias. Interessante, né? Só para vocês verem até onde chega esse estudo, então vamos lá, olha, aqui a gente está representando as células humanas, uma das células do nosso corpo físico, tá? O nosso corpo é constituído de células, trilhões de células, tá? A célula, ela não é uma coisa disforme, ela não é uma coisa como se fosse uma geleca sem forma, tá? Ela tem uma forma, ela tem uma estrutura, ela se mantém nessa estrutura. O que é que mantém a estrutura das células? Aquilo que a gente chama de citoesqueleto. São uma rede de fios compostos de proteína e que eles mantêm, é uma rede que mantém a estrutura das células e não deixa a célula ser de qualquer forma. Estudando esse citoesqueleto das células, a gente tem 3 tipos diferentes, então isso é um estudo da histologia, né? Os microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários, são formas diferentes. Quando a gente pega os microtúbulos, por exemplo, e olha corta a célula assim e olha ao microscópio eletrônico, olha o que a gente vê. Veja se isso não lembra em algum momento também aqueles desenhos, porque isso tem uma forma. São pares de citoesqueleto colocados exatamente nessas estruturas circulares e que mantêm a estrutura de cada célula do nosso corpo. E aí só uma frase provocativa ainda, para a gente não se alongar aqui, porque esse assunto a gente ficaria só nele, né? Os microtúbulos, então, essas estruturas internas que dão estrutura para a célula, seriam o local mais propício para abrigar os processos quânticos que resultariam na consciência. Uma frase do Roger Penrose. Então, muitos autores dizem que esses microtúbulos eles são ocos por dentro. Tá? No fundo, eles são ocos. Tem essa estrutura, né, tridimensional cilíndrica,
que pode variar, como a gente está vendo ali no desenho, mas internamente circulariam então formas de informação, de energia, que a física quântica é que seria a ideal para estudar tudo isso, mas que estariam ligados aos processos da nossa consciência. Então o som está muito presente, o som impacta o corpo humano de uma forma íntima, não só no cérebro, não só nas estruturas da água, mas todo o nosso corpo está estruturado assim, em redes, em formas geométricas, que provavelmente o som está por trás dela, tá? Quero falar também, antes de entrar no trabalho dos mantras, como que a música hoje está sendo usada, né? A música, o som, está sendo usado terapeuticamente. Então, mesmo em salas de cirurgia, por exemplo, a gente tem lá hoje, em vários hospitais, eles colocam músicas eruditas, ok? Uma porque um paciente anestesiado numa mesa cirúrgica, você pode serrar o peito dele, abrir, fazer uma cirurgia extracorpórea de tirar o coração e tal, o paciente não está sentindo dor, certo? Mas determinadas fibras auditivas não são totalmente anestesiadas pelas substâncias das anestesias gerais. Então é comum esse relato de pacientes que estão lá, né, super anestesiados, mas eles escutam barulhos, conversas, falas da equipe médica durante a cirurgia. E aí, infelizmente, né, a gente tem, até por uma forma de aliviar estresse, algumas equipes, né, conversam sobre variados assuntos ali durante uma cirurgia, depende da complexidade da cirurgia, claro. Mas às vezes assim, sabe, comentando coisas do dia a dia, fazendo brincadeira, contando piadinha, e às vezes o paciente está ouvindo. Então eles usam a música hoje na sala de cirurgia como uma forma de diminuir o estresse da equipe e deixar o ambiente sem muitos barulhos tradicionais, né, de uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia ortopédica. Você tem ali, né, serrinha para serrar o osso, você vai furar o osso com uma furadeira cirúrgica, colocar um pino, parafuso, tá? Então são barulhos que acontecem ali nessas salas, né? Quem estuda a vocalização humana, né, quando a gente emite a nossa própria voz, é muito interessante, porque lembram uma aula que a gente teve, que eu falei que o nosso corpo libera endorfinas em 3 situações? Primeira, depois de atividade física moderada, aquela sensação, né, do bem-estar após uma atividade física, depois do orgasmo sexual, e o terceiro momento era quando a gente canta. Vocês lembram disso? E tem realmente essa ligação, sabe? Quando a gente canta, a gente libera as endorfinas, isso dá uma sensação boa. Ouvir a própria voz, entoar a voz, seja falando ou cantando, é algo que libera endorfinas no ser humano, principalmente cantando, tá? Pesquisas feitas lá na Europa, talvez você também já ouviu falar disso. As vacas, por exemplo, na Suíça, nas fazendas especializadas em leite de altíssima qualidade. E por que o chocolate suíço, belga, são os melhores do mundo? Porque eles são feitos com o melhor leite do mundo. A base deles é uma base diferente. E por que o leite dessas regiões são melhores ou superiores? Porque as vacas são tratadas de uma forma diferente. Então, desde a alimentação, todos os cuidados, elas, né, as fazendas, os locais de ordenha são super higienizados, confortáveis, dentro do possível, tá? E eles colocam música para as vacas durante a ordenha. Não qualquer música, eles colocam Mozart. E as vacas que ouvem Mozart dão mais leite. Interessante, né? Quer dizer, o próprio animal é capaz de receber o impacto sonoro de uma música erudita e ter uma reação diferente na produção de leite, por exemplo, tá? E existe também lá no Japão o famoso pão de Beethoven. Essa é uma historinha mais complexa, tá? Porque olha só, então o que eles fazem? Pegam a receita com os mesmos lotes de produtos. Então eu vou fazer 2 lotes com o mesmo produto que está em cima da mesa. Mesma farinha, mesmos fermentos, mesmo se vai ovo, se não vai, entendeu? Tudo igual, tudo do mesmo lote. Metade eu fiz pão que vai ficar aqui, metade eu fiz outro pão. Então, uma metade dessa receita
vai para um local e fica descansando, fermentando. A outra metade, ela vai ser sonorizada. Então eles colocam uma música tocando enquanto esse pão está fermentando. E essa música também é conhecida, é a Sinfonia número 6 de Beethoven, por isso que chama Pão de Beethoven, é a Pastoral de Beethoven o nome dessa sinfonia. E esse pão fica fermentando 72 horas, ou seja, 3 dias fermentando. Tudo bem, você pode deixar o outro fermentando 3 dias sem a Sinfonia de Beethoven. Quando você vai, leva para o forno e tira, o resultado final é diferente. O pão de Beethoven é diferente. Como a gente explicaria isso? Porque no ser humano, ok, né? Eu recebi o impacto da vibração sonora no meu cérebro, no meu sistema de água, no meu corpo. A vaca também, ela captou a onda sonora, ela escuta a música, a vaca, claro, tá? Isso tem um efeito. Mas e o pão? O pão tem ouvido? Né? O pão capta essa vibração sonora de que jeito? Como que a música poderia ter influenciado no resultado final desses pães, com e sem a música? Se a receita é a mesma, os produtos são os mesmos. Então, qual será o segredo do pão de Beethoven? O segredo provavelmente está, a hipótese mais aceita é que o que faz um pão fermentar? Um fermento. Pode ser um fermento químico ou pode ser um fermento biológico. No caso aqui é um fermento biológico. E o que é um fermento biológico? São micro-organismos, são leveduras, uma espécie de fungo que realiza esse processo de fermentação da massa, da farinha. Tá? Então, a levedura, esses fungos, eles são seres vivos. Unicelulares, microscópicos, tá? Mas são seres vivos. E o som é capaz, então, de afetar a maneira como eles vão realizar esse processo biológico de fermentação. Essa é a ideia mais aceita, só para mostrar até onde vai o efeito do som. Mas vamos falar dos mantras, então, né? Tanto assunto, viu? A aula ficaria muito longa. O que é um mantra, então? Mantra é uma sílaba ou uma pequena palavra, ou uma pequena frase que você vai repetir durante a sua meditação e o mantra vai servir como uma forma de manter foco e concentração durante a sua meditação. Então, quando você escolhe qual é o mantra que você vai fazer durante aquele momento, você está repetindo, porque a intenção e a técnica é essa. Durante toda a meditação você vai repetir aquele mantra, você vai repetir mentalmente. Alguns até vocalizam, mas a maioria das vezes é ouvir. Se você quiser deixar tocando o mantra e repetir mentalmente, ok. Ou não precisa ter música ou mantra nenhum tocando em lugar nenhum. Mentalmente você repete por você mesmo aquilo que você escolheu. Tá? Por que os mantras são tão usados, né? Poderosos? A gente tem vários tipos de mantra, né? Também, na verdade. Então, existem os mantras bija, que são aqueles mantras de uma sílaba só. Então, por exemplo, o mantra Om. Quando a gente fala Om e repete esse mantra, o mantra Om é um mantra bija. Tá? Existem mantras que são compostos, né? Mantras mais longos, tá? Que a gente vai ver alguns exemplos aqui. Então, eles podem ser pequenas sílabas ou frases. Normalmente, eles são ditos, entoados, vocalizados na língua do sânscrito, que era a língua falada na Índia antiga. E aí a gente pergunta, né? Por que os mantras sempre são falados no sânscrito? Os mantras bem tradicionais. A gente poderia fazer vocalização de mantra em outros idiomas? Poderia, mas o estudo mais aprofundado do sânscrito revela algumas coisas bem interessantes do porquê a origem dos mantras foi lá na Índia e por que eles usaram sânscrito e se recomenda até hoje que sejam repetidos em sânscrito. Por que não outro idioma? A gente vai ver isso agora. Essa é uma representação, um desenho, que talvez muitos de vocês já tenham visto, né? A gente não vai entrar aqui detalhadamente também nesse estudo, porque fugiria totalmente do nosso tema, mas eu acho que só para a gente
fazer essa ponte para explicar a questão do mantra, do sânscrito, o que isso tem a ver com os chakras. Então, o que a gente está vendo aqui? A representação dos 7 principais chakras do nosso sistema. O que são chakras? São centros de movimentação de energia no nosso sistema. Então, a gente vive num campo de energia, cada um de nós. Essa energia está em movimento, que é a característica de qualquer energia, ela se movimenta. E o que faz predominantemente esse movimento são os chakras. Eles são 7 principais, existem outros secundários, e eles estão localizados ao longo da coluna vertebral, estão vendo? Desde a base da coluna até o topo da cabeça. São 7 principais chakras. Observem que cada um tem uma cor, que é uma representação didática, e cada um internamente, percebem que tem um número de bolinhas, tem umas bolinhas coloridas lá dentro. O primeiro, lá embaixo, o vermelho, tem 4 bolinhas, o segundo, laranja, tem 6, o amarelo tem 10, o verde tem 12, se não me engano, né? 12, isso. O azul aqui na garganta tem 16. Aqui no centro da testa tem duas pétalas, né? E o que está para fora do topo da cabeça, que é o chamado lótus de 1000 pétalas, ele tem 1000 bolinhas, vamos dizer assim. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque cada chakra não é uma estrutura única e uniforme. Tá? A gente poderia usar a representação de um ventilador. Sabe um ventilador? O ventilador tem 3 pás, normalmente. Né? E essas pás giram rapidamente. Tá? Quando elas giram, você nem percebe que tem 3 pás. Você vê uma coisa única girando. Né? Os chakras estão girando. Eles têm esse movimento. Chakra, essa palavra chakra, que é sânscrita, quer dizer roda, que gira. Né? Então, os chakras giram, tem esse movimento de rotação. Só que, internamente, cada chakra tem um número de pás. Como se cada ventilador tivesse um número próprio de pás. Então, o primeiro tem 4 pétalas, 4 vórtices que giram. O segundo tem 6, 10, 12, 16 e 2. Muito bem. O que acontece? O que isso tem a ver com o sânscrito e com o mantra? Os yogis antigos, presta atenção nisso, eles meditavam lá nas cavernas, isolados nas cavernas das montanhas lá do Himalaia, lá no norte da Índia. E ali era assim, muito silencioso, e eles entravam em um processo de meditação profunda, capaz de fazer com que eles conseguissem perceber, ouvir os sons de cada chakra. Eu não falei para vocês que tudo que está em movimento gera um campo e cria um som, uma vibração sonora? Os planetas têm um som. Tudo que está em movimento tem um som. A questão é se a gente é capaz de ouvir ou não, com o nosso ouvido humano, tá? Mas eles entrando, né, naquele momento de concentração, de imersão profunda, eles conseguiam detectar os sons desses chakras. E eu vou dizer mais para vocês. Eles conseguiam escutar o som de cada pá girando, porque as pás giram independentemente dentro dos chakras. Então, lá embaixo, no chakra vermelho, que a gente tem 4 vórtices girando dentro desse chakra. Cada vórtice desse gira numa frequência e emite um som. Então, eles escutavam o som de cada vórtice de cada chakra. Conseguem captar isso? E aí, então, o que isso tem a ver de, finalmente, né, essa explicação toda para chegar aqui agora? Cada som de cada vórtice dos chakras foi depois codificado como um fonema do alfabeto sânscrito. Então, o nosso alfabeto, o alfabeto português, que a gente usa, tem quantos fonemas? 26 fonemas. Né? A gente tinha 23, incorporamos oficialmente aí o Y, o K e o W, não é? Então, todas as palavras que a gente fala, todos os sons que a gente emite, palavras escritas e faladas, são baseadas nesses 26 fonemas. O sânscrito tem 50 fonemas.
Então é uma língua muito rica de fonemas, né? Então a gente tem 4, 5 tipos de letra A. Então é A, né? Pro gutural. Então tudo isso é um som diferente. Cada fonema do sânscrito é o som de um vórtice dos nossos chakras. Então quando você entoa, quando você vocaliza um mantra em sânscrito, você está emitindo sons do seu próprio corpo. Por isso que isso tem uma reverberação, uma ressonância muito maior, vamos dizer assim, tá? Muito poderosa em relação ao seu sistema energético e sistema físico. Então, os mantras em sânscrito têm esse grande poder. Tem vários mantras, vou colocar alguns aqui para vocês. Aqui embaixo, olha, o Sohum. Sohum é uma meditação muito conhecida na Índia, de muitos autores, inclusive ocidentais, né? A meditação do Sohum. Você faz ela durante a respiração. Então você inspira, você fala So, expira, você fala Hum. Então, So, Hum, So, Hum. É como se fosse o som da sua própria respiração. Quando você está bem quietinho e escuta o som da sua respiração, é como se a sua respiração tivesse esses sons aí. So, Hum. Tá? A gente consegue fazer essa ligação. So, Hum poderia ser traduzido, né, o significado desse mantra. Eu sou exatamente isso que eu sou. Um mantra tibetano muito bonito é o Om Mani Padme Hum. Já viram? Né? Enfim, né? Músicas, né? Os Beatles cantavam esse mantra, inclusive, né? Algumas músicas. Esse mantra tem um significado muito bonito, porque Padma, significa a raiz de lótus, a flor de lótus, melhor dizendo, tá? A flor de lótus. E qual que é o significado da flor de lótus no budismo? Essa planta, esse vegetal, ele nasce no meio do lodo. Ele cresce no meio daquela água suja, daquela água podre. Só que ele solta uma flor da mais extrema pureza. A flor de lótus, ela não se contamina com nada que tem embaixo. Ela não se suja, ela é totalmente pura. Tá? É assim que é a representação. Então, da lama nasce a flor de lótus. É o significado desse mantra, Om Mani Padme Hum. Então, quando você vai entoar esse mantra, é Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Tem gente que faz músicas, né? Coloca uma melodia aí no mantra, não tem problema também. Esse é um outro mantra bastante conhecido, tá? Baba Nam Kevalam. E é um mantra com muitas vogais, um mantra aberto, né? Baba Nam Kevalam, que significa tudo é amor. Então você pode, né, meditar usando na sua meditação a repetição desse mantra. Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam. Baba Nam inspira, Kevalam expira. Baba Nam inspira, Kevalam expira. Tá? E a gente tem inclusive um mantra que não é sânscrito, ok? Que é o Maranatha. É um mantra usado na meditação cristã. Maranatha, na verdade, é uma palavra que vem do hebraico, se não me engano, tá? Que era uma língua falada na época de Jesus, né? Então o Maranatha, ou é o aramaico, não sei dizer exatamente para vocês agora de verdade essa origem, mas é uma palavrinha muito conhecida, né? Tem empresas, nomes comerciais de firma escrito Maranatha, porque tem uma água mineral que chama Maranatha, né? Porque Maranatha a gente poderia traduzir como um chamado, uma invocação, vem Senhor. Então quando a gente diz Mara, Nata. Então, Mara inspira, Nata expira. Mara inspira, Nata expira. Você vai repetindo isso ao longo de toda a sua meditação. Tá? Maranata significa assim, vem Senhor. É um convite, é uma... Ah, vem do aramaico, olha, eu escrevi aqui e fiquei na dúvida, né? É do aramaico mesmo. Então, é um convite, é como se você estivesse meditando na presença do Senhor, da sua crença religiosa. Então, meus amigos, esse é o poder do mantra, tá? O mantra tem um poder de manter a nossa mente focada à medida em que você usa isso como uma âncora de repetição, não é? Então, durante todo o mantra, você mantém sua mente só na repetição daquilo que você tem como objeto,
tá? Esse é o objetivo principal de uma meditação mântrica. Tem várias formas de se usar, muitas variações disso, em técnicas muito diferentes, mas basicamente para a gente entender por que existem as técnicas de meditação mântrica, por que elas são válidas, elas são importantes, tá? Tem muita gente que se identifica e gosta muito do mantra, e eu acho bacana, acho interessante. Meu ponto de vista, né, da minha prática pessoal, eu uso em alguns momentos, tá? Eu uso em alguns momentos, mas não é sempre. Mas gosto, acho que ajuda e é uma contribuição também para a nossa prática, para o nosso conhecimento aí de meditação, tá bom? Então é isso, mostrando hoje o poder do som, desde as tigelas tibetanas, né? Esse som que a gente toca aqui, o poder do som na saúde humana, né? Tem médicos hoje usando tigelas lá, né, como forma de terapia. Lá no nosso espaço a gente tem uma tigela de quartzo, né? Um dia a gente vai estar presencial ali, quero fazer esse convite para todos vocês, para a gente estar um dia lá e ter a oportunidade de fazer uma meditação ao som dessa tigela de quartzo. É maravilhoso, é uma experiência muito bacana, muito marcante, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Vou encaminhar essa aula para vocês e, na sequência, encaminho também um áudio e, na verdade, eu vou colocar um mantra, tá? Eu vou fazer um áudio de explicação rápida e depois vou colocar um link de um mantra que eu gosto muito, que é a Deva Premal, é uma cantora que se especializou em canto de mantras e aí a gente vai ouvi-la cantando esse mantra. Quem sabe você pode acompanhar o som e fazer a sua meditação acompanhando o mantra que ela canta. Combinado? Gratidão para todos vocês, espero que todos estejam muito bem e a gente vai se reencontrar em algum momento aí. Combinado? Um abraço, pessoal.